Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. E hoje nós preparamos um vídeo um pouco diferente, um vídeo que vai nos fazer entender alguns dos livros da Bíblia e alguns dos acontecimentos que ocorreram com os judeus, com o povo de Deus, e que é absolutamente importante até hoje, que é absolutamente importante para os nossos dias. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios e andar nos seus caminhos. A idolatria, ela acontece em alguns pontos específicos da história de Israel. Se nós lembrarmos da história de Israel, nós vamos ver que, num primeiro momento, Abrão foi chamado. Ele era chamado Abrão e mudou o seu nome para Abraão, o pai da fé. Ele foi retirado de um meio idólatra, ele foi retirado de um lugar de idolatria para uma terra que o Senhor prometeu, para uma descendência santa que o Senhor prometeu. Depois da história de Abraão e dos seus descendentes, de todos os chamados patriarcas, o povo de Deus foi para o Egito para se defender, para se proteger de uma fome que assolava o local onde eles viviam. Entretanto, ali eles acabaram cativos. O Senhor lembrou-se deles, retirou-os do cativeiro e os levou para uma terra que mana leite e mel. Então, os levou pelo deserto. Aqui começam algumas manifestações, algumas adorações, alguma idolatria aqui do cativeiro egípcio. Então, nós vamos observar que isto teve influência no modo de agir no deserto, mas também teve influência no tempo de Josué, em Juízes e no tempo dos reis. Então aqui, nesta época, Josué, não tão específico, mas um pouquinho já no final do livro de Josué, é muito claro em Juízes e muito claro nos reis, nós vamos ver a influência, principalmente a influência egípcia, a idolatria entre o povo. Isto fez com que, apesar de todos os avisos dos profetas, o povo não se emendava, eles foram levados para o cativeiro assírio e babilônico. Depois deste tempo, depois deles passarem num cativeiro, movido pela idolatria, eles tiveram a oportunidade de retornar. E aí nós temos um período que é um período intertestamentário, onde as coisas mudam para o povo de Deus e logo em seguida nós temos a vinda, o advindo de Cristo. Então o que nós vamos fazer é explicar para os amados esta influência idólatra, principalmente dos egípcios, porque os egípcios usavam muitas imagens. A religião cananeia usava muitas esculturas e muitas formações, né? Então, os postes ídolos, as astarotes, Baal, outros deuses que também ocorreram, mas que hoje nós não temos muitas provas arqueológicas. Vamos ver então. Entre os egípcios existiam algumas imagens que eram muito
utilizadas por eles e que aparecem em alguns artefatos que foram descobertos pela arqueologia. Uma das primeiras é a chamada cruz egípcia de Ankh, ou seja, a cruz egípcia da vida eterna. O amado já deve ter visto, algumas pessoas têm tatuagens com esta cruz e algumas pessoas utilizam como ornamento em correntes esta cruz. Uma outra é o escaravelho alado de Khepra, do deus Khepra, que é um besouro, um escaravelho, né? Nós conhecemos na nossa realidade, o pessoal conhece com um nome popular, não muito bonito, mas ele é chamado de rola-bosta, porque ele coloca os seus ovos no esterco, ele faz uma bolinha com o esterco. E eles já adoravam este besouro naquela época. E aqui nós temos o olho do deus Amon-Ra. Então esse é o olho do deus Amon-Ra. Se o amado observar nesta figura, o amado vai ver aqui a própria cruz, ela está aqui, e esta figura aqui, ela já tem uma outra imagem que nós vamos ver daqui a pouquinho. Se o amado olhar na mão dele, também tem uma cruz, a cruz egípcia da vida eterna. A cruz egípcia de Ankh, ela representava a vida eterna. Então, nas estátuas egípcias, nós vamos ver esta cruz em algumas esculturas, como esta daqui e esta daqui, nós vamos ver. E eles usavam isso também como ornamento. Eles usavam não só como decoração nas mãos, nas paredes, enfim, mas eles também tinham colares com isto. Ele representava, estava associada não só ao deus Ra, como também ao deus Atom. Nós vamos observar que muitos dos faraós tinham este nome no seu nome, né? Então, Akhenaton, por exemplo, Akhenaton era um faraó que tinha o nome do deus Atom no seu nome. E assim sucessivamente, a gente pode observar isso. Estes dois deuses, o deus Atom e o deus Ra, junto com o Ankh, eles estavam relacionados com o Sol. E aí o amado já vai lembrar de muitas passagens bíblicas em que os profetas denunciam isto. Ele podia estar relacionado também com outro deus grande, um deus bastante famoso, que era o deus Osíris e o deus Maat, que eram representativos do juízo final. Eram deuses que fariam o juízo final e que conduziriam a pessoa à vida depois da morte. Ou seja, quem usava esta cruz, usava porque achava que ela conferia uma proteção dos deuses egípcios enquanto estivesse utilizando. Uma outra imagem que eles usavam bastante era o escaravelho, ou Khepra. Khepra era um deus que tinha como função mover o sol. Por isso que nas imagens ele aparece aqui junto com o sol. Então o que eles faziam a associação? Esse escaravelho, ou o nosso, aqui ele se chama rola-bosta, ele rolava a bolinha de esterco. Então eles imaginavam que o escaravelho fazia a mesma coisa, o deus, né, Khepra, fazia a mesma coisa com o sol. E então ele fazia o sol se mover. Ele era considerado criador de todas as coisas. E ele não havia sido
formado por nada, por ninguém. Ele era autoconcebido, ele se fez, ele se formou. E este escaravelho, ele foi escolhido porque ele era um símbolo de vida que se renova. Por que isso? Porque ele colocava o ovinho dentro do esterco e do nada aparecia um outro escaravelho. Então eles achavam que ele era um Deus que simbolizava a vida que se renova eternamente a partir de si mesmo, a partir do nada, a partir dele mesmo, tá? Significa, então, em resumo, que quem usava este símbolo tinha certeza, ele, né, imaginava que tinha certeza que renasceria para a vida. O olho de Amon-Ra, esse Amon-Ra era um deus também relacionado com o sol e era a principal divindade egípcia. E engraçado que muitos faraós associam o seu nome ao deus Amon, um dos faraós mais famosos, né? Ele tem no seu nome o nome Amon, Tutankhamon, ou seja, Amon no nome dele. É um deus primordial, é um deus que criou outros deuses e criou toda a ordem divina egípcia. Ele é também o criador de todas as formas de vida. O amado já viu esta figura, já viu esta imagem em muitas lojas, em muitas propagandas, para muitas pessoas. Inclusive, nós temos muitas pessoas com adornos com o olho de Amon e algumas pessoas fazem tatuagem com o olho de Amon. Além disso, nós tínhamos visto que naquele barco tinha uma figura um pouco diferente. Esta figura é a serpente alada, é a Wadid, é a serpente que associava ao símbolo do Egito, do Baixo Egito, de onde vieram, né, veio toda a civilização, de onde nasceu tudo isso, de onde cresceu tudo isso. Ela podia estar desenhada, se o amado ver aqui, ó, a serpente, e se o amado observa aqui o olho, também está aqui em cima, tá? Este aqui é a máscara mortuária de Tutankhamon. E se observar aqui em cima da máscara mortuária, nós vamos encontrar a serpente alada aqui em cima, tá? Então, essa é o desenho e aqui ela. E aqui tem um relevo da serpente. Então, eu tenho uma serpente aqui, outra serpente aqui, o sol no meio e as asas da serpente. Ela também está associada à proteção, ela está associada à justiça e ao poder de cura. Olha lá, o amado já lembrou de uma passagem em que, quando do deserto, eles falavam mal, eles reclamavam e eles foram atacados por serpentes de fogo. Então foi feita uma serpente, né? Foi feita uma imagem de serpente e quem olhasse para essa imagem de serpente seria curado. Essa imagem de serpente lembrava aqui a deusa Wadid, que tinha poder de cura, mas também fazia referência muito depois, né? Era um pré-anúncio de Cristo que cura efetivamente, de verdade, cura todas as nossas feridas. Também simbolizava a realeza, a autoridade divina, por isso que Tutankhamon colocou a serpente na sua máscara mortuária. Por baixo dessa máscara estava a cabeça, né, mumificada de Tutankhamon. Ora, muita gente diz, e os
profetas falaram que os judeus, que os israelitas estavam idolatrando. Cadê a prova disso? Você pode pensar, muita gente pensa, mas está escrito lá na Bíblia, isso não quer dizer que seja verdade. Bom, para nós que acreditamos, sim, é verdade. Mas a ciência mostrou que a Bíblia tinha razão, que os profetas tinham razão. Olha aqui, amado, este selo é de Jezebel. Jezebel foi rainha do reino de Israel e ela era cananita. Ela não veio do Egito, ela era ela era fenícia, ela era de Canaã. Então, além das Astarotes, que a gente não tem, a gente tem imagens pequenas, né? Imagens pequenas. Além das Astarotes, além de Baal, além dos postes ídolos, que a gente tem essas imagens também, nós vamos observar que aqui no selo, o que era o selo? O selo era uma demonstração de autoridade. Toda pessoa que era importante, toda pessoa que tinha uma autoridade em qualquer área, ela tinha um selo. Todos os documentos, tudo que ela fazia, ela selava para dizer que aquilo era autêntico. Então veja, Jezebel era rainha. E o seu selo, nós sabemos que é o seu selo porque o nome dela está aqui. Que se a gente ler aqui, vai ficar a leitura aqui, está aqui embaixo, as letras hebraicas separadinhas aqui, a gente vai ver que é Jezebel. Está aqui, Jezebel, é o nominho dela. No selo dela, o que nós vamos encontrar? Olha aqui, meu amado. Olha aqui. A cruz. Olha aqui. O escaravelho. E olha aqui. A serpente. Então, só no selo dela, nós encontramos 3 símbolos idólatras. Era com isso que ela assinava documento. Era com isso que ela dizia que tinha autoridade. O nome dela e todos os símbolos de idolatria. Né? Fora os altares, fora tudo o que eles faziam. Né? As Astarotes, as Astartes, os Baalins, o Baal, ou seja, tudo isso, além disso, nós temos aqui o selo. Quem mais? Esse era o Ezequias, filho de Acabe. Acabe lá do reino de Judá. Então a gente viu de Israel, vejamos aqui de Acabe. Está aqui o selo dele, este é o selo dele, o nome dele está aqui, escrito aqui, nessas letras aqui. E olha o que a gente vai encontrar. Aqui do ladinho, ó, tá melhor, dá para ver melhor aqui, ó, a cruz. E aqui nós temos o besouro. Então nós temos neste selo de Judá, do rei de Judá, nós temos 2 símbolos de idolatria dentro de um selo oficial, de um selo real. Eu estou falando de um rei. Este é o selo de Manassés. Tá? O nominho dele está aqui, o nominho dele está para cá, tá? Manassés. E se o amado observar, esse besouro, o símbolo do besouro. Tá? Então, esta é o símbolo do besouro e este o selo de Manassés. Manassés também foi rei. Agora, quem não era rei podia ter símbolo? Sim. Se ele tivesse autoridade, sim. Este selo encontrado, então aqui está escrito, né, que é o selo do escriba Amotes, tá? Olha só,
se o amado observar, aqui ó, nós temos um sacerdote, aqui nós temos outro sacerdote, está no relevo aqui, com bastante atenção o amado consegue enxergar, que é uma pessoa que está toda vestida, inclusive tem a mitra na cabeça, aqui ó. E eles estão diante do quê? Eles estão diante do altar. Eles estão diante do altar. E aqui em cima, do selo, nós vamos encontrar o escaravelho. Tá? O escriba era quem escrevia as coisas. Era quem fazia as correspondências oficiais. Ele deveria ser bastante importante para que tivesse um selo, tá? Um selo de autoridade. Aqui nós temos o Shna. O Shna era um servente de Acaz. A gente só sabe isso. Era um servente de Acaz. E se o amado observar, então aqui tem o nominho dele, né, traduzido. A foto não está muito boa, a foto está um pouco clara, mas aqui o amado vai ver o sol aqui do lado, aqui ó, no meio, e aqui uma serpente e aqui outra serpente. Então, Acaz foi rei. O seu servente tinha um selo, portanto era um servente importante. Ele tinha, né, o Shna, ele tinha um selo com serpentes. Zaca, nós não sabemos quem era. Nós não sabemos quem era este Zaca, mas ele era hebreu. Ele era do povo porque o nome dele está aqui. O nome dele está aqui. Então veja, desde cima, desde os reis, até as outras pessoas servas, até pessoas que não eram tão conhecidas, porque o nome dele não está na Bíblia, e nós não sabemos quem é esta pessoa, mas nós sabemos que no selo dele existia um símbolo idólatra, este símbolo do escaravelho. Significa então dizer, meu amado, que a idolatria estava espalhada. A idolatria estava espalhada. Não só nas coisas públicas, que são os locais de adoração, de Astarote, de Astarte, dos Baalins, de Baal, dos locais de adoração das florestas, né? Dos bosques onde eles faziam as adorações, dos postes ídolos, que a gente encontra todas essas imagens, encontra. Mas isso era público. O que eu quis trazer aqui eram coisas pessoais e oficiais. Eram coisas pessoais e oficiais. O que mais nós vamos encontrar aqui que nos fala sobre esta idolatria? Vamos ver a Bíblia, o que diz? Eu vou começar com Sansão. Sansão, o nome Sansão, era um nome idólatra. Para começo de conversa. Como assim Sansão é um nome idólatra? A tradução do nome Sansão é filho do sol. Nós já vimos essas imagens todas, que a principal divindade egípcia era a divindade Sol. E tinha inclusive vários deuses que se relacionavam com o Sol. Então Sansão quer dizer filho do Sol. Filho do Sol, Sansão, nós estamos em Juízes. Depois, em Reis, nós temos lá Jeroboão, que foi o primeiro rei, ele dividiu o reino, né, e ficou com o reino do norte, Israel. E aí ele fez o que? Ele instituiu o culto aos bezerros. Ele fez 2 bezerros, deixou uma numa cidade, outra na cidade, e fez o culto aos bezerros para que as pessoas não fossem para Judá, né, lá em Judá, no templo,
que Salomão já havia construído, que eles não fossem lá fazer adoração. O rei Acabe, da rainha Jezebel, que nós já vimos, a referência está aqui, 1 Reis 16, 32, 33. O rei Manassés, que a gente já viu, a referência está aqui, 2 Reis 21, 1, 6. E o rei Acaz, que está aqui, a referência, nós já vimos também, está aqui, 2 Crônicas 28, 3 e 24. Então, todos eles temos exemplos, denúncias de idolatria. Essas as principais. Vamos ver o que os profetas falavam a respeito disso? A gente viu um selo com 2 sacerdotes no altar e com o símbolo do besouro, né? Veja lá, olha o que Ezequiel diz em 8,16. Ele diz assim: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Está aqui. Será que Ezequiel viu alguma coisa fora do normal? Não. Já estava no selo. A gente já viu que estava lá no selo. Eles já faziam isso. Deus apenas revelou para ele, para o profeta, o que eles faziam às escondidas, às ocultas, clandestinamente. Eles faziam uma adoração ao sol, dentro do templo, não no altar lá fora, dentro do templo eles faziam isso. Amados, isto era afronta a Deus. Dentro da sua casa, sacerdotes, não era um, não eram 2, eram 25, fazendo adoração a um outro Deus que não era Deus. Sacerdotes, santos, separados, consagrados para a adoração do Senhor, fazendo esse tipo de adoração. Diz mais, Isaías, olha o que Isaías diz para nós. Sua terra está cheia de ídolos. Eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram. Com quem vocês compararão Deus? Como vocês podem representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para o qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem às imagens o meu louvor. Isso os sacerdotes tinham que fazer. Isso o povo tinha que fazer, porque era povo santo, consagrado, separado para a honra, glória e adoração do Senhor. Ajuntem-se e venham, reúnam-se vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Isaías continua. Metade da madeira ele queima no fogo, sobre ela ele prepara a sua refeição, assa a carne, come sua porção. Ele também se aquece e diz: estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo. Inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: salva-me, tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem. Seus olhos estão tapados, não conseguem ver e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Para pensar, ninguém para. Ninguém tem o conhecimento, entendimento para dizer:
Ora, metade dela eu usei como combustível. Até mesmo assei pão sobre as suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas. Um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Mas não é só Isaías. Olha o que Ezequiel diz. Algumas das autoridades de Israel vieram e se assentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consulte? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando do meio de Israel o meu povo. Mas será que foram só estes? Olha o que diz Jeremias. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e prego para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenho medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Estes homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida, são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Então, as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses aos quais queimam incenso. Mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Destruirei as suas imagens, diz Miqueias, e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra das suas mãos. Isto aconteceu quando o povo foi destruído e foi para a Babilônia como cativo, porque Israel já tinha ido como cativo da Síria. E eles passaram lá 70 anos de punição. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou à pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Amados, depois de um período
interbíblico, o Senhor mandou o seu Filho para nos salvar. Não como os deuses falsos faziam, tentavam, imaginavam que faziam. Não como as imagens, não como os selos, não como os postes ídolos, Astarotes, Astarte, Baalins, Baal. Não como eles, mas de verdade. De verdade, Cristo veio para nos salvar. Cristo veio para nos tirar da idolatria de um mundo de pecado. Amém, amados. Bons estudos.